Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Os mais variados temas, assuntos que envolvem a imigração para Portugal. Você tem curiosidade para saber o que o canal já produziu? Dá uma olhada em nossa playlist, tem bastante material e vai verificar que este é o foco, esse é o objetivo, levar até vocês informações importantes a respeito de um projeto de imigração para Portugal, projetos de legalização em Portugal e assuntos correlacionados. Feito isto, quero lhe convidar para que se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos. O like, gente, é importante porque faz com que o YouTube encaminhe estes vídeos para um maior número de pessoas. E com isto, mais pessoas terão acesso a este tipo de informação, que por vezes é muito interessante, principalmente para aqueles que têm interesse em Portugal. Feito isto, não esqueça, marca o sininho também lá na página do YouTube, para que o YouTube encaminhe para você automaticamente todo aquele material que for produzido daqui para diante pelo nosso canal. E para aqueles que já são nossos seguidores, que já participam do canal, mandando sugestão de pauta, mandando dúvidas, fazendo críticas, fazendo comentários, o nosso canal está aberto aqui abaixo do próprio vídeo. E se você tem um projeto em andamento, se você tem um assunto que já deu entrada lá na AIMA, alguma coisa que é sua particular, então você faça o quê? Entre em contato pelo Instagram, porque é lá que nós vamos resolver o seu caso particular. Nós não respondemos casos particulares de processos em andamento, de situações em andamento, aqui pelo canal do YouTube. Por quê? Porque a resposta que eu der para você pode não servir para um caso idêntico. Alguém vai olhar e vai dizer, eu vou fazer a mesma coisa. Pode dar errado, porque cada caso é um caso e deve ser analisado em particular. Por isto, entre no privado, entre pelo Instagram e lá nós poderemos conversar e dar o encaminhamento necessário. Ok? Muito bem. Obrigado a todos, então, que estão assistindo o nosso canal. E vamos, então, ao assunto de hoje, que é o quê? Nova crise política em Portugal e a implicação para a imigração. O que é que nós podemos esperar disto? Vai melhorar ou vai piorar? Primeira coisa, não vamos aqui entrar nas questões políticas. O que levaram, o que estão levando a isso, o que foi. Isto não importa neste vídeo. Não é esta proposta que nós temos aqui. O que nós vamos fazer é um apanhado geral, uma ideia bem ampla daquilo que pode acontecer, daquilo que já aconteceu no passado, qual é a situação, o que pode implicar se novamente, eu digo novamente porque faz pouco tempo que nós temos um novo governo em Portugal, e agora, novamente, a situação leva à situação de que este governo pode cair a qualquer momento por questões políticas, por questões que não dizem respeito ao nosso tema aqui. Tá? Não tem nada a ver com imigração, e eu não vou avaliar aqui se tem culpa, se não tem culpa no cartório. Isto não interessa para nós aqui. Tá bem? Então, deixado claro isso. O que acontece? No governo anterior, nós tínhamos no governo aqui em Portugal o Partido Socialista, depois chegou inclusive a ter maioria absoluta no parlamento e passava um rolo compressor em cima das decisões e das propostas que eram apresentadas, e aquilo que queriam aprovar, aprovavam, e o que não queriam, não passava. Nós tivemos aí decisões que foram tomadas na área da imigração, que levaram, por exemplo, à extinção de um órgão fundamental para um país, principalmente considerando que é um país que faz parte da União Europeia, que é um país que é muito procurado pelos imigrantes, porque haviam facilidades enormes de você entrar em Portugal, legalizar-se em Portugal e depois seguir caminho Europa afora ou mundo afora até.
Muitas coisas aconteceram naquela época, algumas que foram benéficas para a imigração e outras que vieram a prejudicar de forma tal que hoje ainda nós temos saldos, nós temos tem uma gaveta cheia de processos e ainda não foram analisados, ainda não foram avaliados em situações que merecem que o Estado se debruce sobre isso, que o órgão competente se debruce sobre isso para resolver. Por quê? Primeiro liberaram tudo, depois extinguiram o órgão que era responsável por esse serviço. Para quem acompanha aqui o canal, ou para quem acompanha um pouco daquilo que é a imigração em Portugal, deve saber que o governo da época extinguiu o SEF, que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ou seja, era aquele órgão que tinha a competência de regular a entrada, permanência, saída de imigrantes, desculpem, em Portugal. Pois bem, extinguiram o órgão. As razões, se quiserem saber, procurem aí nos vídeos, nós temos aí. E talvez você vai aí no Google, você vai encontrar rapidamente o que levou à extinção do SEF. Bem, SEF extinto, criaram um novo órgão. Mas aquele próprio governo que extinguiu e criou não conseguiu colocar isto em prática da forma necessária e devida. Tanto é que sobrou até o atual governo para que isto fosse possível, de colocar essa engrenagem a rodar, de colocar esta roda para funcionar e lubrificar, não é? Porque tem que lubrificar, porque se trabalha seco não funciona. E aí, nós temos agora um governo que foi mais para a direita, quer dizer, não é o socialismo que tínhamos antes. Temos agora um governo um pouco mais voltado à direita, não é extrema-direita, isto não é o caso. E este governo, então, resolveu começar a colocar o assunto da imigração em pauta como um dos seus compromissos, regular e, até por questões que envolvem a União Europeia, porque tomaram o puxão de orelha também, colocar um pouco mais de pressão e um pouco mais de observância ao que está previsto em lei e alterar a lei aonde necessário. A primeira coisa que fizeram foi extinguir a manifestação de interesse, que era aquela ferramenta, que era aquele dispositivo utilizado por todos que vinham para Portugal como turistas e que não queriam ser turistas e nunca foram e nunca pensaram nisto. Utilizavam-se deste benefício porque tinham a isenção de visto, chegavam aqui, ficavam rodando, arrumavam um emprego, faz manifestação de interesse e depois de um tempo tinha residência legal em Portugal. Título de residência emitido em Portugal. Aí veio, no meio disto tudo, veio a tal CPLP. Facilidades de vistos, entradas, papapá. Procure aqui embaixo que vocês vão encontrar os materiais e os vídeos que foram feitos acerca deste tema. Pois bem, para tirar pressão de cima do órgão, que era ainda na época o SEF, o que fizeram? Criaram um portal, depois veio a Ayman, um portal bonitinho, colocaram lá para fazer a sua manifestação de interesse, para agilizar as coisas. E o que aconteceu? Emitia-se um papel de formato A4, algumas informações relacionadas ao imigrante, e pronto, tem um título de residência válido. Porém, este título era válido somente para Portugal. Não era um título válido para a Europa, porque ele não seguia os padrões europeus. Portugal tomou um puxão de orelha. Isto faz tempo, percebam, há muito tempo. Agora o governo chegou à conclusão de que vamos transformar aquele título em padrão europeu. E começam a chamar todas as pessoas que tinham, então, aquele título de residência, que era uma folha de papel A4. Com isto, resolve-se esta questão, as pessoas passam a ter um título com 2 anos de validade e conseguem transitar livremente pela União Europeia. Principalmente aqueles que trabalham fora de Portugal, destacados por uma empresa portuguesa, e que necessitam do trânsito, de ir e vir, ou muitas vezes de permanecer naquele país por um certo período de forma legal.
com amparo neste título português. Então percebam que muitas coisas aconteceram, muitas para o lado bom e outras nem tanto, porque o pessoal da manifestação de interesse reclamou. Pois bem, percebam que houve aperto. O governo que entrou, ele não fechou portas. Ele simplesmente passou a aplicar determinados mecanismos que dão maior segurança à imigração para Portugal. No caso da manifestação, sim, fechou. Mas aí ele abriu também, por outro lado, depois de um pouco pressionado, para aqueles que estavam em tramitação, ou seja, em transição de começar o processo, porque necessitavam de documentos que ainda não tinham, para poder fazer o processo. E neste meio tempo o governo encerrou. Então essa turma chegou aqui, bateu nesse paredão e não passava. Então criaram um meio termo e permitiram então que estas pessoas também conseguissem se legalizar. Então perceba, o que está acontecendo é, o atual governo mexeu na lei de estrangeiros e fronteiras, extinguiu determinados artigos e dispositivos, criou dispositivos transitórios para regular a situação, criou força-tarefa para fazer com que 400 e tantos mil pedidos que estavam pendentes do antigo órgão que foi extinto lá atrás tivesse andamento, tivesse uma análise, tivesse uma resposta, que é o mínimo que se espera do Estado. E isto foi implantado e está funcionando. Muitas pessoas conseguiram, mas muitas mesmo, conseguiram resolver a sua situação. Outras não. Outras não, por quê? Porque não ficaram atentas a este processo e acabaram esbarrando na burocracia. Ou seja, precisava de um documento que não tinha mais. À época talvez tivesse, hoje não tem. Ou um documento que lá no país de origem deva ser emitido e este país não consegue resolver isto dentro do tempo que é exigido para que o imigrante que aqui está consiga se apresentar com o documento em mãos. É isto que está acontecendo, e muito, aliás, neste momento. As pessoas são chamadas, mas não têm os documentos. Não se ativeram. E talvez, quando foi anunciado que isto seria possível, de sair correndo atrás. Deixaram para a última hora, em muitos casos. E aí estão esbarrando nas dificuldades. E aí a culpa é de quem? É do governo? Desculpa, você já sabia que isto poderia acontecer e você, quando foi anunciado, deveria ter ido correndo para a fila. Mas não foi. Agora foi chamado, agora vai correr atrás de documento. E muitas vezes a marcação é para daqui a 2, 3, 4 dias. Então, percebam, a máquina do governo começou a andar. Tanto aprovando, quanto negando residência legal em Portugal. Então, nós temos dois fatores aqui que implicam. Tá? E no meio disso tudo está o imigrante. Agora, vamos falar então do que aconteceu até agora, né? Pois bem, agora vamos mudar para aquilo que pode acontecer. Percebam que o atual governo está trabalhando. Para quê? Para resolver o seu passado. Não é o ideal ainda. A nós que trabalhamos com a imigração, temos muitas críticas ainda à posição do Estado, o site que não funciona, e não é só quando lança ele não funciona, ele trava. Às vezes também trava porque eles próprios dão uma travadinha para segurar. Isso é normal, faz parte do processo. Mas a preocupação é se e somente se cair este governo que fez a máquina andar, está tentando fazer alguma coisa, se ele cai, quem vai assumir daqui para diante? Voltam aqueles que já estavam no poder e que são favoráveis a uma imigração mais aberta, livre, liberada, deixa entrar e depois a gente vê como fica? Ou se vem um mais à extrema para o lado da direita, não estou falando de extrema direita, estou falando simplesmente de um mais à direita, ou talvez outro na mesma situação, moderados, vamos chamar assim. O que vão fazer com a imigração? Vão deixar da forma que está? Pode ser. Vão melhorar? Parabéns se fizerem. Agora,
podem apertar mais ainda. Podem apertar mais ainda. Eu não sei quem são. Nós não sabemos. Porque, veja, se cai o primeiro-ministro, cai o governo. Cai tudo. É novo secretário, é novo ministro para isso, é novo para... Muda. O parlamento muda. As opiniões mudam. O número de votos de um lado e de outro mudam. E aí, como fica? Então, o que acontece na realidade é uma pura e simples conclusão que podemos tirar. É um processo que significa total situação de perigo para a economia do país, porque isto reflete na economia, porque o governo não consegue, o país não consegue demonstrar fiabilidade. Toda hora muda, toda hora cai um governo. Isto é péssimo, isto passa uma imagem de insegurança para os demais. Não há fiabilidade. Eu não posso acreditar que o próximo governo vai se manter em funções, porque toda hora muda, toda hora tem alguma coisa que leva a derrubar o governo. Mexe com a economia, mexe, né, com tudo, as questões políticas todas, os projetos, tudo que está em andamento. A gente sabe, né? Não vamos tapar o sol com a peneira. O projeto é do fulano, é do partido que estava no poder. Aí vem um novo, esse processo aí não me interessa, eu vou fazer outro, eu vou travar isso aí, deixa isso na gaveta porque não me interessa, eu vou colocar o meu à frente. É assim que funciona. E aí? Para tudo. O país não anda. Ele não tem rodinhas nem pezinhos para andar, né? Mas falando, o país não se mobiliza, o país não consegue fazer a roda girar, porque todo momento tem uma pedra no meio do caminho. Eu sempre digo que pedra no meio do caminho não é para chutar, é para juntar e construir degraus e escadas para você subir. E vai elevando, e vai tocando a vida. Isto não é um obstáculo, mas também é obstáculo, sim. Porque tem aquele que não consegue subir escada. E aí? Ele precisa pegar elevador, e aí não tem elevador. Como fica? Então, todas estas situações devem ser analisadas e avaliadas. Não estamos aqui falando de partido A, B ou C, não estamos falando de pessoas, não damos nomes a pessoas aqui, porque isto não interessa. A nossa preocupação é a imigração. Vai ser bom para a imigração ou vai ser ruim para a imigração? Não sei. A minha bola de cristal quebrou faz muito tempo. Não sou adivinho. Não trabalho com isto. Trabalho com imigração. Mas, percebam, todos aqueles que estão com um projeto de vir a Portugal, bonitinho, certinho, vou entrar com visto consular. No Brasil, só para um exemplo, tem greve do consulado, das representações consulares de Portugal. Porque o Estado anterior congelou em 2,50, coisa do gênero, a moeda do euro. Então, aqueles salários que são pagos lá são irrisórios. Todo mundo sabe que o euro no Brasil hoje está valendo 6,50. Por aí, por volta disso. Imagina a diferença. É obrigado a fazer alguma coisa para isso mudar e para isso. Mas sobrou tudo para quem está aqui no governo agora para resolver. Todo aquele passivo. Os próprios advogados que trabalham no sistema de assistência, aquelas pessoas que não podem contratar um profissional, que precisam de uma ajuda, a própria ordem dos advogados teve que entrar nessa gestão do governo, nesta confusão que está criada há muito tempo, para tentar resolver isso e aumentar os valores de remuneração destas pessoas. Então, tinha muita coisa travada. O IRN, que não tem funcionários para fazer análise dos processos de nacionalidade. A AIMA, que não tem capacidade de gestão de gerir todos aqueles processos que estavam parados lá atrás. Tiveram que contratar gente a toque de caixa. Graças a Deus conseguiram, mas isso também tem um fim previsto. Isso não vai ficar para a eternidade. A não ser que o governo diga, tudo bem, toda essa equipe que está aí, vamos contratar todo mundo. Poxa, gente, seria maravilhoso. Mas isso implica
numa série de situações e de procedimentos legais para que possa ocorrer. Não é estalar o dedo e a coisa acontece. Então percebam que para a imigração, eu não digo só para a imigração, no geral, tá? Mas nós, focados na imigração, que trabalhamos com isso, para nós isto é uma grande incógnita, é um grande ponto de interrogação que nós deixamos e que o governo deixa por estas situações. Que cada ano e meio, cada 2 anos, tem que trocar o governo. Não, troca o governo, porque não, esse governo não pode ficar em funções. Tem que criar, tem que colocar outro e vamos para eleições. E vamos para eleições. E para o país. Não sou contra tirar o governo. Se o governante, quem está lá, fez coisa errada, fora. Sabe que não pode fazer. Aliás, deveria ser escrutinado, né? Investigado, como alguns dizem, antes de entrar, quando se candidata. E não deixar entrar para depois tirar. Não seria mais interessante? Você é candidato a alguma coisa. Para aí. Você tem que cumprir tudo isso que está aqui. Ó. São regras. Vamos lhe investigar. Ah, você é ficha limpa. Lá no Brasil a gente tem uma lei que chamava Lei da Ficha Limpa. Também poucos aplicam, enfim. Mas seria interessante, porque daí a gente saberia em quem poder confiar o voto. Porque senão acontece isso. Coloca para dentro, derruba. Coloca para dentro, derruba. Instabilidade. E instabilidade não gera segurança para ninguém, em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer estado, município, país, seja onde for. Até no condomínio onde a gente mora, isso gera problemas. Na família, isso gera problemas. Então, neste ponto, a imigração, que é crucial, que é, sabe, é uma coisa que sem a qual o país não vive. Infelizmente é assim. Essa é a realidade. Não queira tapar o sol com a peneira, porque é. Como faz? Vai melhorar ou vai piorar? Deixa a sua opinião aqui embaixo do vídeo. Eu espero que vocês consigam entender e perceber qual é a nossa preocupação e qual é a situação. Se você está aí fora com o projeto de vir a Portugal, amigo, não sei o que vai ser no dia de amanhã. Nem no ano que vem, muito menos. Então, força, mete a cara com coragem e vá adiante. Faça o projeto. E depois a gente vê como resolve, não é assim? É assim. Depois a gente vê. Ok? Senhores, um grande abraço a todos. Um excelente bom dia, boa tarde, boa noite, fim de semana, não sei quando é que vocês vão assistir esse material, mas é isso que eu desejo para vocês. Muita fé no projeto, muita sorte e vamos todos pensar, avaliar, analisar para ver que interesses há por trás da queda de mais uma vez um governo em Portugal. O que é que se quer? Se quer a tranquilidade, se quer o prosseguimento de um projeto sério, correto, honesto, ou se quer o caos, com entrada e saída, e nada anda, porque nada pode funcionar num governo, num país, da forma como está. Senhores, um grande abraço e até breve.